Sejam bem-vindos ao iTalks. Meu nome é Ronaldo Lemes e esse podcast tem o objetivo de trazer pessoas comuns, assim como você, com o objetivo de te mostrar que é possível através dessas histórias inspiradoras que nós vamos conhecer aqui. E hoje eu recebo aqui o meu convidado, Felipe Ramos. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Ronaldo. É uma honra estar aqui no iTalks. Felipe, eu estou muito feliz que você seja nosso segundo entrevistado aqui. Eu acho que esse papo aqui promete, como a gente estava falando aqui antes do episódio começar. E eu queria começar te fazendo uma pergunta que é... Cara, quem é o Felipe? Quem é o Felipe? Caraca, Ronaldo, é brabo, hein? Você ainda com uma posição ainda de terapeuta me fazer uma pergunta dessa, quem é o Felipe, é brincadeira, hein? Mas vamos lá, Começar cara. esse papo, né? Quem é o Felipe? Bom, eu vou puxar aqui duas vertentes, tanto da profissional quanto da minha pessoal, né? E obviamente que é isso que vai embasar os valores e princípios que me fizeram estar aqui hoje com você. Cara, eu sou pai, né, do Lucas, da Antônia, da Alice, marido da Mari, irmão da Carol, filho da Marisete, do Emanuel, enfim, uberabense raiz, né, sou extremamente bairrista, né, Isso é uma coisa que nos aproxima, né? amo a minha região, amo a minha cidade, amo o meu berço, né, vejo um enorme valor e grandes oportunidades, inclusive, diante desse passo, tá? Como ofício, eu sou um vendedor, né? Me forjei em vendas, né? Tive uma oportunidade que me foi concedida lá atrás em uma grande empresa, né, no país, com excelentes pessoas certas, né, que me deram essa oportunidade e que, sem dúvida nenhuma, me deram o aparato de treinamento, aprendizado, enfim, para que eu pudesse avançar. Qual empresa é essa? Cara, Localiza. Alexandre. Alexandre Pimenta. Estive com ele lá na Arpuro Vini. Ele falou assim, quando você vê o Felipe, pergunta pra ele do Alexandre. Alexandre Pimenta. E ele me contou uma parte dessa história. Contou? Contou. Cara, tem uma história... foi uma história, assim, num momento muito peculiar da minha vida ali, da minha jornada. E o Alexandre foi um grande apoiador, né? Que acabou se tornando o meu padrinho de casamento, olha só. Olha que bacana. Alexandre e Marina. Aprendi muito com o Alexandre, cara. Muito com o Alexandre, assim. Tenho uma enorme gratidão por esse ofício, né? Que ele, inclusive, me colocou aí, né, à mesa para me servir. Legal. E aprendi muito nessa jornada, tá? Um pouco antes disso ainda eu fui empreender, né? Então eu sou empreendedor, assim, o espírito empreendedor, né, Ronaldo? Cara, como é que você vai empreender? Não sei... Cara, não sei, fui empreender com 20 e poucos anos porque tinha ali um ponto de, querer ficar rico. Pô, mas riqueza é consequência, né? E aí eu já fui para o inverso, já fui para o fundo desse funil e obviamente tinha tudo para dar errado, né? Porque eu não tinha preparo para que eu pudesse angariar isso. Depois fui conceber essas competências em vendas, depois fui empreender de novo, quebrei mais uma vez, né, até chegar no empreendimento que hoje a gente está aí empregando, né, que é a Granto. Né? E, Felipe, quando você fala que quebrou mais uma vez, você quebrou quantas vezes, cara? Ronaldo, de fato, de frustração de encerrar e não conseguir movimentar absolutamente mais nada, 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes, E isso, de alguma maneira, colabora para onde você está hoje? Você não tenha dúvida nenhuma disso. Agora, se perguntar quantas quase quebras você teve, até hoje isso acontece, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a dimensão, obviamente, ela vai tomando uma proporção muito maior a cada passo que você vai dando, né? Então, se você quer realmente fazer um negócio crescer, uma coisa que eu trago para todos vocês é justamente o passo, aquele negócio que não cresce, aquele negócio que não morre, que não cresce, ele já está morrendo, né? Então, cara, você tem que estar disposto a isso, disposição para as coisas movimentarem, para o negócio crescer, para avançar. E muito em linha disso, Ronaldo, esse sentido, né, que a gente tem de fazer as coisas acontecerem, do realizar. Então, o empreender, para mim, obviamente me chegou na minha no meu terceiro momento, em um momento muito peculiar, que praticamente é balizado por 99%, né, dos empreendedores
Brasileiros, empreender por necessidade. Não foi uma ideia maravilhosa, não foi um ser iluminado que veio na minha fronte de madrugada, me E tocou, né? essa era uma das minhas perguntas que eu já vou antecipar. O que te motivou lá atrás a empreender? Qual o motivo que fez você fazer esse movimento? Motivação, né? Motivo de agir, né? Qual que foi o motivo que eu tive para fazer isso? Obviamente, se a gente vai olhar o motivo que a gente tem, ele vai estar muito embasado com relação aos valores e aos princípios que a gente tá baseado. Pelo menos isso é a camada ali Aham. superior, né? Só que isso ainda para mim, por falta, não sei se eu posso falar, utilizar a palavra maturidade, isso ainda era muito escuso, Uhum. né? Eu E é não exatamente tinha isso que eu quero entender. autoconhecimento, não tinha Eu quero ali, entender não lá, fazia essa naquele reflexão, não fazia momento, essa reflexão. que foi o Então eu motivo? tinha uma ambição muito forte, só que muito baseada ainda sobre ganância e não o ímpeto da ambição do crescer. Eu queria para mim, eu queria Uhum. para mim. E eu achava que era autossuficiente com 20 e poucos anos, Uhum. né? Então ali eu já estava cometendo um erro tremendo, porque você não constrói nada grande sozinho. Absolutamente nada grande se constrói sozinho. Você precisa de pessoas certas, inclusive. E aqui, eu quero escrafunchar um pouquinho mais esse ponto. Você falou que foi por uma necessidade, né? Que necessidade era essa? Bom, olha só, nessa terceira, né, no terceiro empreendimento, que é o da Granta, que é o terceiro e o que vem tendo sucesso. Amém, né? É, e que a gente vai falar Vamos, dele daqui a pouquinho. mas ele veio por necessidade naquela ocasião. Eu tinha conhecido a minha atual esposa, né, a Mari, e a Mari, mais maluca do que eu, me vira com 6 meses ali de relacionamento, ali de namoro. Vamos morar junto? Aí eu falei, pô, eu tinha acabado de sair da minha segunda quebra, zerado, desempregado, né? E eu falei assim, essa mulher é louca. Eu tenho 2 filhos ali, né, com de outros relacionamentos que não prosperaram. Eu falei assim, cara, arrumei uma maluca, tem que fugir dela, né? Mas não consegui fugir. Ainda bem que eu não fugi, né? E a gente foi para um AP, cara, para um apartamento. Para quem conhece aqui a região de Uberaba, ali o condomínio Ucrânia, né? E a gente foi ali para um apartamento ali de 40 e poucos metros quadrados. Entrei com um micro-ondas debaixo do braço que a minha mãe comprou. O resto ela mobiliou, fez ali. E nesse ímpeto, olha só que legal, porque aqui tem uma relação muito próspera com o amor, né? Com o amor. A Mari virou para mim e falou assim: olha, se esforça, faz aquilo que melhor você sabe fazer, que é vender, e enquanto isso eu vou tomando conta das contas aqui de casa. E Ronaldo, e aí foi isso que eu fiz, cara, né? Então, assim, no ímpeto da necessidade, aquela necessidade, você fala assim, cara, eu preciso colaborar, né, com a minha companheira, eu preciso, né, movimentar, eu preciso, putz, dar uma melhor vida aqui para os meus filhos que eu já tenho e tal. Como que eu vou fazer isso? Preciso honrar o meu pai e minha mãe, né? Como que eu vou fazer isso? Bicho, passei a mão no telefone, né? E mais uma vez tive uma grande oportunidade concedida em uma companhia seguradora que me proveu um acesso para atender clientes para ela ali como se fosse o telemarketing, né? Legal. Dentro ali do quarto desse Aham. apartamento, eu atuava das 7 da manhã às 23 horas de segunda a segunda, cara. Muito Comecei a legal. atender seguros ali, venda de seguros, de tudo quanto é tipo que você imagina, até ter uma oportunidade do produto que a Granto se tornou referência no país. Legal. E aí, é justamente isso aqui que eu quero explorar. E o que te motiva hoje? A gente já entendeu que lá no início foi uma fuga de uma dor, uma necessidade que você precisou fazer o sapo pular, literalmente. E hoje, o que motiva o Felipe? É a mesma coisa? Não, não é. E é engraçado, né? Tive uma conversa recente. ah, a gente vê diversos jovens, né, aí com 18 anos, desesperados porque não encontraram o seu propósito de vida. E, cara, eu não sei se é a gente que encontra ou ele que encontra a gente, né? Mas a gente tem que estar disposto ao processo, né? A gente tem que estar disposto à jornada, a gente tem que estar 100% presente na jornada.
Apesar de ter, sim, os anseios e os desejos que nos farão chegar lá. Você vislumbra, você tem a visão ali do ponto B, mas você vivencia cada passo da sua jornada. Pô, Ronaldo, hoje eu tenho um propósito que não é o propósito da empresa qual eu estou ali como executivo-chefe, tá? Ela tem o propósito dela, que inclusive vai perpetuar o Felipe estando mais lá ou não, tá? Uhum. Assim espero, porque a construção de legado é justamente sobre isso, né? Que o negócio prospere, que ele avance, inclusive com outras pessoas que não você, né? Mas o propósito do Felipe é diferente, mas tem uma relação tênue com o empreendedorismo, tá? Que é o empoderamento. Através do empreender, eu me empoderei, cara. Uhum. E eu vi que isso é um mecanismo hoje, quando eu olho para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso ecossistema, para o nosso país, para a nossa nação. Cara, o empreendedorismo, ele sem dúvida nenhuma é uma mola propulsora. E a gente tem os melhores empreendedores. Os melhores. Praticamente todos forjados ali na brasa, Na né? brasa, literalmente. Literalmente. Não Literalmente. vamos entrar na pauta É, governo aqui, não. não, não, Não. não, não. Mas, E mas, o nem, que, e nem utilizando isso mas o que como nem ajuda a utilizando forjar. isso como uma desculpa. Sim? Mas é um dos pontos que ajuda a forjar, É. né? Mas nem utilizando isso como uma Uhum. desculpa. Mas através então ali do meu empreender, eu pude proporcionar a minha relação com diversas pessoas. Diversas pessoas. E diante disso eu comecei a me apaixonar nessa tratativa de ver que ao empoderar o indivíduo que estava ali comigo, vendendo junto comigo, se esforçando junto comigo, cara, a minha vida também começou a prosperar. E isso começou a ficar mais claro para mim, que eu falei assim, pô, então quer dizer que prosperidade é consequência. E aí, sem dúvida nenhuma, acabei me apaixonando por esse propósito. Então E a minha hoje. vida, sem dúvida nenhuma, vem num ciclo extremamente virtuoso, Ronaldo. Legal. Depois que eu identifiquei isso, né? Então aqui, ó. Você que tá acompanhando. Olha que legal. A motivação dele inicial, né? Eu sempre falo isso nas palestras. É uma fuga de dor, necessidade, mas no meio do caminho se transformou numa busca de prazer, uma busca, talvez, me corrija se eu estiver errado, de sentir cada vez mais orgulho de quem você se torna, de como você se colabora. É Correto, isso, né? correto, correto. Muito legal. E muito ligado a essa motivação, né? O lance de você agir. Inclusive, né? Tem muita gente que acha que você pode ser motivado. Cara, obviamente aí cada um tem um parecer, você tem o seu, enfim, eu vou ter o meu, mas você pode ser no máximo incentivado pelo outro. A motivação parte de si e parte justamente desses ímpetos que eu tive aí. Iniciei a fala, inclusive me apresentando como lá filho do Emanuel, da Marisete. Então são meus valores, os meus princípios, essa raiz, esse lance justamente de você observar e ser colaborador, servidor, né, ao fato de você estar dentro do lar e poder contribuir. Cara, esse sentido com esses valores, hoje eu consigo ver isso claramente, né, com Uhum. relação às minhas tomadas de decisão. E o fato do empreender, de encontrar esse propósito, foi uma consequência de me apropriar disso na jornada, de ter o ímpeto de agir, né, durante a jornada. A gente vê ideia muito boa, né, Ronaldo? O cemitério, inclusive, está lotado delas, né? Lotado de músicas que, cara, foram escritas e não foram cantadas, ideias ali de empreendimentos que não foram perpetuados. Cara, eu não quero que esse sentido, que os meus valores, que aquilo que eu aprendi, né, vá em direcionamento a algo que não pode ser tocado. Muito pelo contrário. E o fato de empoderar, isso vem me realizando sem dúvida nenhuma. Muito legal. Felipe, e o que é a Granto Seguros? Né? A gente começou Legal. a mencionar a Granto. Para quem ainda não conhece, que está acompanhando esse podcast aqui, o que é a Granto Seguros hoje, que você está à frente? Bacana. Bom, a Granto Seguros é uma insurtech, né? Olha só que nome difícil, né? O que é uma insurtech? Uma empresa de tecnologia que facilita a contratação de seguros. Entretanto, a Granto
optou, né, por uma vertical de negócios, que é uma vertical de negócios de seguro-garantia, que é um produto que substitui calções contratuais e depósitos judiciais, né? Então, olha só que legal. Ao invés do empreendedor, da empresa, deixar calcionado o dinheiro, impactar ali no fluxo de caixa dela, ela pode apresentar uma apólice de seguro. A gente se especializou nisso e apropriou de muita tecnologia para que a gente pudesse distribuir isso de uma forma massificada no país. Democratizar um produto que existe há mais de 40 anos e que praticamente ficou, né, subutilizado. Utilizado somente por grandes empresas. Então, o foco da Granta é democratizar. A gente avançou no mercado de pequenas e médias empresas, ao qual a gente acabou, né, ganhando alguns reconhecimentos de maneira, inclusive, mais recente. É uma jornada já de 10 anos. Né? Não é uma startup. Eu falo muito para a turma, para os investidores, falo assim, ó, cara, se você está esperando alguém aqui de chinela havaiana, bermudinha, né, e tacinha de champanhe na laje ali da Faria Lima, esquece, meu irmão, porque aqui é trabalho pra caramba, né? Então é uma turma mais cascuda, já com 10 anos de estrada. E me conta o que foi esse reconhecimento recente que eu acompanhei pelas redes Pô, sociais. legal, Ronaldo. Eu tô muito feliz, sabe? Eu Uhum. tô muito feliz, assim, muito realizado pelas pessoas, né, que realmente fizeram essas entregas, né? O fato de estar representando a Granto nesses eventos, nessas premiações, nada mais é do que só a cereja do bolo do trabalho bem executado pelo time de pessoas certas que a Granto possui, né? E entenda que eu considero pessoas certas, pessoas com alta competência e pessoas com alto alinhamento. Então eu estou falando aqui de cultura e eu estou falando, sem dúvida nenhuma, de habilidades para impacto em resultados, tá? Isso eu considero como pessoas certas. Bom, nos trouxeram algumas premiações, né? Esse ano a gente começou aí pela segunda vez, né? A Exame, ela faz um ranking ali de negócios em expansão e pelo segundo ano consecutivo a Granto entrou nesse ranking da Exame, inclusive na divisão ali do nosso faturamento, que naquela ocasião, nosso faturamento na nossa receita operacional líquida, né? A gente entrou ali como segundo lugar de serviços financeiros e 35º, se eu não estou enganado, lugar no ranking geral no Brasil, tá? No nosso perfil de empresa. Um outro ponto interessante foi, mais recentemente, o reconhecimento ali da pequenas empresas e grandes negócios. Olha que legal, né, cara? Eu me recordo, moleque, cara, final de semana assistindo pequenas empresas e grandes negócios. Eu nem sabia o que era empreendedorismo, mas Aham. eu tinha o maior tesão De de ver assistir aquilo. e ver aquilo ali acontecer, né? E a Granto foi reconhecida, então, pelo 100 Startup to Watch, né? Que é aquelas startups a serem observadas. E é um ranking muito importante porque, assim, o mercado observa essas empresas que são apontadas ali pelas pequenas empresas, grandes negócios, como potenciais de se tornarem grandes empresas, né? Com grandes negócios, modelos de negócios ali disruptivos, como é o caso da Granto. Uma coisa muito interessante também foi que semana passada eu estive representando, né, o nosso time lá no Copacabana Palace em uma outra premiação, que é a do 100 Open Startups. E aí é um reconhecimento de inovação, né, do impacto que você está gerando de inovação. E diversas pessoas vieram me perguntar, pô, Felipe, mas a Grant é uma insurtech e entrou no ranking de GovTechs, empresas que, né, atendem ou criam soluções para o governo. Cara, olha só que loucura e tem muito a ver com propósito. Eu falei do meu propósito de empoderar pessoas, a Granto tem um propósito também, que é um propósito de transformação, certo? É mudar o mundo dos negócios. Esse é o propósito da Granto, né? Então, o fato de democratizar, de dar acesso ao pequeno empreendedor, deixa ele mais competitivo. Isso muda, né, a roda de valores no nosso país, que é tão necessitado disso. Olha só que pegada. A Granto, então, ela trabalha com produto de seguro-garantia, que é um dos produtos utilizados ali para fazer calções de contratos públicos, de licitações, para participar e para executar o contrato. A gente fez isso tão bem feito nos últimos 10 anos, atendendo mais de 6 mil clientes, e entenda 6 mil clientes na Granto como empresas, que a gente não atende pessoa física, Uhum. né? Então, são mais de 6 mil empresas atendidas. A gente deu acesso e melhoramos o mercado governo.
e fomos reconhecidos Olha que legal. fora da nossa bolha, cara. Fora da nossa bolha de seguros, fomos reconhecidos por, pô, o fator de vocês democratizarem o acesso está impactando as soluções de mercado do governo, está melhorando a prestação de serviço, está melhorando a qualidade das propostas do serviço público, né? Porque a gente está dando acesso, então aumenta a concorrência, melhora o valor de proposta, melhora o serviço ofertado ao cidadão. Isso é um motivo de orgulho tremendo para nós. E, Felipe, a que você atribui esse sucesso da Granto? Você já trouxe aqui que ter as pessoas certas é parte disso, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o que você enxerga que foi ali um grande diferencial para tornar a Granto o que ela está se tornando, né? Que ela ainda tá num processo cada vez maior de transformação e expansão, mas o que você enxerga que foi o principal ponto? Como base, tá? Vamos falar da rocha, naquilo que ela foi edificada, uma cultura muito forte. Uhum. Então, eu estou falando aqui de valores. Tá? Nós temos 3 valores extremamente claros ali na Granto, que é a transparência, simplicidade e empatia. E entenda empatia não como o fato de, olha, somos seres empáticos. Não. É mais como um norte da nossa bússola, a busca de empatia. Porque a gente ainda, como ser humano, está bem atrasado nesse sentido, né? Mas é uma busca que a gente tem incessante com relação a esse valor. Com esses 3 valores principais, centrais, a gente desmembrou isso, certo? Para um código de cultura, onde a gente leva isso à risca. E é o ponto que eu falo para você, que a gente tem uma exigência muito grande com autoalinhamento, né? Dentro do nosso código de cultura, a gente tem esforço mais que talento, faço o que eu faço, DNA de fundador, tem diversas ali, né, atribuições que a gente coloca, e em cada desígnio desse, a gente tem habilidades e competências que a gente requer que os nossos granters possuam, né, para poder fazer o jogo ali de time, o jogo junto. Então, sem dúvida nenhuma, um grande diferencial, e sem ladainha também, tá? A nossa cultura é aquilo que edificou essa rocha. Agora, não somente ela, sem dúvida alguma, a tecnologia, né? Porque quando você olha para nós, você fala, pô, uma InsurTech é uma empresa de base tecnológica. Então, olha só que legal. Você tem o Nubank, né? O Nubank é um banco digital. Se você olha ali, ele ali no Bacen, ele vai ter uma KNAI, no Bacen não, né? Na Receita Federal, você vai ter uma KNAI vinculada ali ao Bacen, porque ele é regulado por isso. E a Granto não é diferente. Nós somos uma corretora de seguros, né? Regulado pela SUSEP. Então, a gente precisa atuar nesse formato para que a gente possa fazer, mas o diferencial é o como a gente faz, né? Não como um corretor tradicional. Então, a gente atribui muita tecnologia. Hoje, a Granto possui cerca de 6 soluções proprietárias que utilizam, né, ciência de dados, então data science, machine learning, inteligência artificial e APIs integradas a mais de 15 companhias seguradoras. Para você entender assim, de uma forma bem clara, a gente tinha uma jornada muito burocrática para o PME, né? Para você ter uma ideia, 2015, quando eu tive a primeira oportunidade de atendimento a um cliente que precisava desse seguro garantia, esse cliente, eu consegui atender esse cliente em 15 dias. Cara, ninguém queria fazer, né? Eu praticamente implorei para poder fazer e me concederam, né, a apólice para poder fornecer para esse cliente naquela ocasião. Hoje a gente faz isso em 40 segundos. Que massa. É. Que massa. E, Felipe, você começou lá a Granto com quantos funcionários? Ou vou melhorar a pergunta, quem era? Sou Joe, né? Aham. Sou Joe. Bom, eu sou o fundador, então Aham. comecei lá em 2015. Menos de um ano de jornada, a Carol, minha irmã, veio me apoiar. Deixou a carreira ali no setor bancário, trabalhou comigo um ano sem um centavo de remuneração, cara. Na sequência, a Mari, né, a minha esposa, vendo ali a necessidade da gente ali do apoio. Ela também deixou a carreira dela na área da saúde, enfermeira, já tinha 10 anos, né, trabalhando no Hospital do Câncer, deixou a carreira dela então na área da saúde e veio nos apoiar no back-office, né? Então é a minha 02 e a minha 03. Eu sou um cara que sou muito agraciado por ter mulheres extremamente fortes, né? Irmã, esposa, mãe, né? A mãe no contrato social desde sempre, porque depois de 2 quebras, você imagina o meu nome como é que não tava, né? Tava parecendo puleiro Aham. puleiro. Enfim.
E a dona Marisete, naquela ocasião lá atrás, acabou ali me emprestando o nome dentro do contrato social para poder fazer esse Começar. tipo de movimento. Recomeçar, né? Recomeçar. Porque já era a terceira vez. Então a É. gente começou nesse formato. 2018 tem uma história muito boa com empreendedorismo, porque Ronaldo, meu pai, já morava fora de Uberaba há cerca de quase 20 anos, tá? E eu ainda não sabia naquela ocasião, obviamente, que ao trazer ele, eu passaria com ele os últimos 5 anos de vida dele trabalhando com a gente, né? Então, o empreender, ele tem um sentido muito forte. A gente está acostumado a ver o empreendedor que muitas das vezes, né, recebe a sucessão do pai que fundou a empresa. Você está diante de um cara que fez o inverso, né? Ele fundou a empresa, trouxe a família, conseguiu trazer os pais para dentro do negócio. Isso virou um negócio próspero e provedor. E depois a gente começou a trazer outras pessoas para dentro desse negócio. O primeiro funcionário ali fora do âmbito familiar, ele veio quando? 2018, 3 anos depois, estagiários, né? E aí a gente utilizou a metodologia de trazer pessoas ali de primeiro emprego, que estavam buscando estágio, justamente como validação e teste, né? Porque eu já olhava para o que a gente fazia e entenda que eu não sou do mercado segurador. Eu me Uhum. tornei uma pessoa referência do mercado segurador, né? Então, eu não nasci corretor de seguros e não vou morrer corretor de seguros. Muito pelo contrário, eu tenho uma clareza muito grande com relação ao planejamento de saída, o fluxo, como que funciona o dinamismo de uma empresa. Então, ela vai ter o seu ciclo a se cumprir também com relação a isso. 2018, a gente trouxe esses estagiários. Logo na sequência, depois aí foram efetivados, a gente foi trazendo mais gente, foi efetivando, foi crescendo, chegou a pandemia, cara, tinham 15 pessoas naquela ocasião, metade eram estagiários. A gente saiu da pandemia com todos eles efetivados e a gente não parou de crescer até hoje. Hoje a Granto tem quantos colaboradores? Cerca de 60 grandes. 60 60 Granters. grandes. E por que dessa pergunta? Em qual momento essa chave em relação à implementação de uma cultura forte foi virada e isso começou a ser uma prioridade, como Boa você pergunta. mencionou que isso é parte da receita do sucesso, né? Boa pergunta, boa pergunta. Justamente com a virada de chave da pandemia. A gente tem todo um aspecto social, né, que a gente vivenciou ali na pandemia. E como eu já sou um empreendedor que já tinha quebrado 2 vezes, entenda que eu tinha acabado de pegar uma sala ao lado, ali onde a gente está hoje, ali no edifício Chapadão, no 5º andar. Tinha acabado de tirar a parede, conectar as salas, mobiliei e tal, não sei o quê. 17 de março, fecha tudo. Falei, caraca. Limpamos o escritório, levei os equipamentos para casa de todos os colaboradores. E quando eu voltei ali, tipo, umas 6 horas da tarde pro escritório, só vi os cabos em cima da mesa, sem cadeira, porque levamos cadeira e tal, não sei o quê. Ronaldo, eu chorei que nem um menino, cara. E eu falei, não acredito, que de novo, né? Logo na minha vez, né? Logo agora na minha vez, de novo vai dar chabu. E foi aquele vucu-vucu ali, né? Os primeiros 15 dias, só notícia grotesca, só porcaria ali em televisão. Desde aquela época eu nunca mais assisti TV aberta. Eu me desconectei, né? Tava me fazendo mal. Eu falei, cara, eu preciso olhar para outra coisa. Eu vou olhar para as pessoas que estão aqui dentro. E aí eu me recordei dos meus aprendizados. Olha só que legal, né? Na experiência que eu tive com o Pimenta, né, com o Alexandre, a gente trabalhava então ali na empresa, na Localiza, ela tinha uma reunião de bom dia. E essa reunião de bom dia tinha uma frase ali de reflexão inicial, né, e depois a gente batia ali as métricas dos departamentos. E eram 15 minutos. Eu falei, pô, tá todo mundo, cada um na sua casa, eu vou fazer esse ponto de encontro. E a gente tem a nossa RDB, a gente tem a nossa RDB. Então aquilo, e preste muita atenção com relação a isso, você que está nos vendo, né? O universo, o mundo, já tem quase que tudo assim, muito prontinho. Se aproprie, né? Copie e depois melhore. É muito sobre isso. E vendo que isso funcionou e construiu uma empresa muito forte, muito sólida, ao qual eu admiro, né? Eu falei, cara, tá aqui, a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa fazer isso com os nossos valores, né? É muito bacana você pegar empresas e olhar assim na parede dela e tá ali os valores e tal.
mas aqueles valores São são das vividos, né? pessoas que estão dentro daquele ambiente? Porque aí é a grande diferença, né? O ambiente faz o negócio acontecer. Ele influencia extremamente, a níveis altíssimos, né? Se você tem algum valor que muitas das vezes está desconectado, esse ambiente expurga, Uhum. né? E isso é ótimo desde que você saiba trabalhar esse movimento. Então, entenda que você perpetuar, colocar esses valores, solidificar isso, fez com que a gente atravessasse esse vazio praticamente de 2 anos de pandemia, atingindo resultados de crescimento acima de 50% ao ano, Que né? bacana. E que fizeram, inclusive, a gente chegar ao final da pandemia com uma perspectiva muito diferente do mercado, né, que a gente tem com relação a startups. Porque você está acostumado a ver uma empresa ir a mercado quando ela precisa de dinheiro, porque ela tem uma ideia de um projeto ali, ela quer crescer e tal, e eu vou buscar dinheiro no mercado. A Granto, naquela ocasião, ela já não precisava de dinheiro do mercado. Só que eu precisava de pessoas. Eu precisava de gente melhor do que eu. E eu sempre senti esse ímpeto de, pô, eu tô vendo aqui atrás de você estante, né, diversos livros. Cara, estão aqui os meus professores. Você entendeu? Sem dúvida nenhuma. E até os 30 anos eu não lia absolutamente quase que nada. Só que depois eu senti essa necessidade tremenda, o apetite por aprender. Porque, inclusive, eu tinha a responsabilidade com aquelas pessoas que estavam ali comigo. Minha família, né, as pessoas que estavam me concedendo a confiança delas pelo tempo desprendido, né, de estarem junto da gente ali naquela jornada. E aí, quando a gente foi para esse movimento logo após a pandemia, eu fui muito abençoado de conhecer o Kepler, né, e ele, inclusive, palestrou Esteve no divinamente iSummit. lá no iSummit. E, Ronaldo, eu confesso para você, cara, eu tenho enorme gratidão pelo convite que você me fez, porque ali foi uma reflexão que eu fiz logo após o evento, que eu falei assim, cara, olha como é que é o universo. Eu já estive presente apresentando, como aqueles meninos ali que a gente fez ali o Startup Cup, né, para o Kepler, e agora eu estou como host fazendo a apresentação do Kepler no painel com outros empreendedores. Cara, o universo é maravilhoso, Legal. né? O universo é maravilhoso. E aí veio o Kepler, veio o Nigro, veio o Flávio Augusto. Naquele momento ali, eles praticamente muito aquém do dinheiro investido, porque, sinceramente, né, vamos colocar que cada um colocou ali 150 mil reais naquela ocasião. Pô, se você olhar para um relógio do Flávio, esquece. Era como se ele estivesse comprando uma garrafa de um bom vinho naquele Aham. dia. Você entendeu? Só que ele não estava fazendo isso pelo dinheiro. Ele sabia que ao momento dele fazer isso, ele estava concedendo o acesso ao empreendedor, que era o Felipe, que estava ali representando o time da Granto, para que a gente pudesse avançar. Como muito provavelmente alguém já o fez com ele. Como muito provavelmente alguém já fez com o João, o próprio Nigro também. Então, cara, isso tem um sentido maravilhoso. Cara, e quando você traz essa palavra, né, acesso. Vamos falar sobre acesso, né? É uma pauta relevante, hein? O que que o acesso proporcionou ao Felipe já? E de que forma que a gente pode fazer isso de uma forma bem feita, né? Porque eu vejo que as pessoas confundem o que é o tal do networking, né? Essa palavra, ela tá muito Banalizada, né? banalizada e fazer networking é muito mais do que você colecionar contato, né? Que o acesso já proporcionou ao Felipe e de que forma você enxerga a, as formas mais eficazes de você conseguir o acesso a alguém, se conectar com alguém, trocar de fato? Olha, eu utilizo muito duas palavras para falar sobre isso, sobre relacionamentos em si, né? Que é o acesso que você possui, né? A chancela que você tem de alguém. Cara, seja genuíno e seja intencional. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai refletindo, né? Sobre situações, sobre jornada, enfim. E a gente vê que o que a gente mais tem de escasso é o nosso tempo. O outro também. Tá? As mesmas 24 horas que eu possuo no meu dia de hoje, você que está sentado na minha frente também possui, quem está nos assistindo também, certo? Então vamos aproveitar melhor esse nosso tempo. Como é que a gente faz isso?
sendo genuíno e sendo intencional nas nossas agendas, né? Então, a relação que hoje eu possuo, a mesa que eu observo, o ambiente que eu vá frequentar, cara, eu só estou nele de maneira genuína, então eu estou 100% presente ali para aquele momento e sendo intencional, inteiramente, cara. E Ronaldo, tá tudo certo. Sim. É assim que tem que acontecer. Isso vale com os nossos relacionamentos pessoais ali, com o cônjuge, você entendeu? Com os nossos filhos e nos nossos negócios, tá? É, um ponto assim do o acesso, ele vale muito mais do que qualquer dinheiro. Porque com o acesso, você angariar credibilidade e entregar resultado diante daquele acesso vai te trazer como consequência muito mais do que qualquer cheque que você pegou lá atrás. Você entendeu? Muito legal. É. E é engraçado isso, né? Porque no mundo do empreendedorismo hoje, muito se fala de acesso, né? E vindo pra cá, eu tava escutando uma rádio local que tava falando sobre política, né? E comentando de um ex-deputado, foi eleito pela nossa região, que falou assim: ah, o apresentador tava mencionando ali que achava que ele não se candidataria, porque ele continua em Brasília e ele tem o mais importante que alguém pode ter, que é justamente acesso. O que gera pra ele inúmeras oportunidades que talvez lá ser um político não faça tanto sentido pra ele nesse momento. E isso demorou pro empreendedor entender como os políticos entenderam o quanto é importante esse acesso e o quanto isso gera oportunidade? Qual que é a sua visão sobre isso, né? Porque hoje se fala sobre acesso de uma forma muito clara, mas eu vejo que isso é relativamente recente em relação a outras áreas, como a política, por exemplo, né? Que entendeu isso muito rápido. Olha, Ronaldo, essa aqui é uma pauta para um Um dia, né? longa-metragem, Aham. tá? É uma pauta para um longa-metragem. Eu vou trazer eu vou trazer um pouco do impacto, tá? Do que foi gerado, por exemplo, com a Granto, com o Felipe, né? Diante de um acesso, beleza? Uhum. Olha só. Vamos pegar aqui o Kepler, né? Então você conhece o Kepler. O Kepler é investidor da Granto e me concedeu a chancela dele lá atrás, né? Com relação a fazer o primeiro investimento na Granto através da Bossa. Só que compreende que o Kepler tem mais de 1.700 empresas investidas através da Bossa? Uhum. Cara, que ser consegue uma agenda para dar atenção a 1.700 empreendedores? Se você multiplicar por 2 sócios em cada empresa dessa, cara, a gente está falando de 3.400 pessoas. Não tem, Aham. certo? Mas são todas as pessoas que foram investidas pela Bossa através ali do Kepler, que voltaram ao escritório da Bossa sem ter a necessidade de pegar um novo cheque? Pouquíssimos. Porque a maioria, e tá tudo certo também, tinha o interesse e a intencionalidade de pegar o dinheiro. Uhum. Eu não fui lá buscar o dinheiro. Eu fui buscar pessoas, certo? Só que eu precisava de ter, cara, então, o acesso a essas pessoas. Sabe o que eu comecei a fazer no dia, trimestre praticamente que se encerrou ali a rodada? Eu ia para São Paulo, ia lá pro prédio da Bossa, pegava meu computadorzinho, sentava lá na área lá de café, abria e trabalhava. Aí o Kepler pegava, saia da sala, passava, olhava lá. Passava, olhava lá. Pô, intencionalidade diante do acesso que me foi concebido, certo? Uhum. Então, estou retornando. Eu recebi, estou devolvendo. Estou devolvendo com intencionalidade. E aí, de repente, entra uma pessoa. Ah, Felipe, aproveitando que você está aqui, deixa eu te apresentar fulano de tal. E aí você vai construindo, sem dúvida nenhuma, a sua credibilidade diante dos acessos que vão ser concedidos, certo? Isso impactou em crescimento de clientes para a Granto, isso impactou em novos investidores que investiram. Olha só que engraçado. A Algar está aqui do lado, né? Uberlândia é muito forte aqui em Uberaba. A gente tem uma presença cultural muito forte da família Garcia, Aham. né? São extremamente, eu admiro muito o que eles fazem ainda até hoje, né?
uma empresa de 70 anos ali que, cara, Continua inovando. respira continua, inovação, né? Sempre respirou inovação. Só que, olha, tô em Uberaba, tem a presença da Algar e eu não conhecia a Algar. Só que através do Kepler ele me deu acesso ao Borel. E a Algar levou a Granto para o portfólio de startups. Legal. Então, cara, a gente vai construindo isso com acesso. No âmbito político, tá? No âmbito político, você vai me permitir, inclusive, de discordar um pouquinho que isso é recente. Não, a pergunta é se no empreendedorismo é mais recente. Na política, não. É Né? desde sempre, É. né? Desde sempre. Então, você me perdoa, você me perdoa. Com relação ao empreendedorismo, eu acredito que faz parte muito da jornada de cada empreendedor, Uhum. tá? Fase, reflexão, sem dúvida nenhuma, porque não adianta também você ter o acesso, mas você ainda não ter o preparo E não de saber como o que lidar fazer com dele, ele. né? Legal. E eu imagino, Felipe, que nessa jornada, a hora que as coisas começam a dar certo, depois de dar muito errado, né? E é importante você falar isso, né, Ronaldo? Porque assim, o que a maioria vê, o que tá na rede social, o que tá ali, cara, show de bola. São os pontos de sucesso que a gente tem. Mas, cara, esse vazio aqui, ó, é fracasso atrás de fracasso. Depois das coisas darem errado, a hora que começa a dar certo, né? Eu acredito que várias oportunidades começam a bater sua porta. Eu imagino que hoje, inúmeras oportunidades de negócio são apresentadas, inúmeras ideias, inúmeros projetos que muitas vezes podem até fazer brilhar os seus olhos. Que fazem. Como você lida com as oportunidades que esse sucesso, vamos colocar ele aqui entre aspas, porque a gente sabe do que a gente está falando, gera a você? Como que você lida com as oportunidades que estão surgindo nesse caminho? Ronaldo, eu tenho, de uma maneira, para mim, muito clara o meu compromisso, certo? E qual é o meu compromisso? Como empreendedor, né? Falei para você aqui do lance de saída da Granto. Pô, o cara vai vender a empresa, né? Será que ele tá mal, tá quebrando, alguma coisa do tipo? Não, é muito natural. Uma empresa tem 3 caminhos, né? E esses caminhos ou ela vira herança, não estou disposto a morrer, né? Ou ela vai à falência, obrigado, já passei a minha experiência 2 vezes, inclusive, sobre isso. Ou você vende ela, certo? Eu estou optando pela terceira opção que eu trouxe para você na mesa. Nesse sentido, tá? Tem um planejamento muito claro que isso é aberto com os nossos investidores e tem um motivo também desses investidores estarem dentro da empresa, né? Porque é o seguinte, o investimento, quando você faz uma captação, você traz um fundo, um anjo investidor, cara, tudo muito certo, tudo muito documentado. Tem uma data de entrada e adivinhe, tem uma data de saída, certo? Uma data de saída é um casamento com data marcada para o divórcio. Ele tem um evento que vai acontecer em até tal data que, cara, ó, estamos realizando aquele investimento que a gente colocou, você tem que devolver tanto sobre esse investimento. Caso a gente tenha algum caminho aqui que a gente não bateu, putz, devolve R$1, a gente rasga o contrato. É muito sobre isso, certo? Nesse sentido, eu tenho uma visão para a Granto até 2028, onde eu estipulo, então, um valuation para realizar, né, a venda e devolver esse valor, né, esse valor multiplicado em alguns múltiplos, algumas vezes a esses investidores que nos concederam, né, a sua confiança e o seu capital, que é importante dizer isso, né? E realizar esse movimento, então, de saída, né, da empresa. E entenda que o movimento de saída não é simplesmente dar as costas, ainda mais no nosso mercado, o empreendedor tem que ter muita clareza que quando ele vai fazer esse movimento de venda da empresa, de entrega, e realmente é um negócio pujante, como é o caso da Granto, eu ainda vou ter que cumprir um earn-out. O que é um earn-out? Cara, é um tempo ainda que eu vou ter que fazer a passagem de bastão para quem comprar a empresa, certo? Quando esses caras vêm comprar a empresa, eles não estão comprando só o cavalo, eles estão comprando o jockey,
certo? Então, eles estão comprando um empreendedor para poder colaborar ainda no crescimento e ainda deixar mais robusto o negócio. Mas eles já pagaram, você Uhum. entendeu? Eles já pagaram, eles já setaram o valor de pagamento. E aí, nesse sentido, eu tenho alguns anos para cumprir isso. E você trouxe, inclusive, sobre oportunidades que batem a porta, né? Cara, eu vejo oportunidade o tempo todo. A Granto é o meu terceiro negócio, o primeiro de sucesso, e adianto para você que não será o último, tá? Eu não vou simplesmente vender, encher meu bolso em algum momento e vou para Bahamas e vou viver a minha vida lá. Cara, esquece, não é o meu perfil, velho. Eu vou pro risco. Eu vou empreender de novo. Eu vou fazer de novo algo grande. Eu vou impactar mais vida, porque esse é o meu propósito. E a consequência disso é que a minha vida vai continuar prosperando. E aí? Mas e as oportunidades batem lá na porta do Felipe hoje? Não, E aí? não, Por quê? não. Plano A, Ronaldo. Não tem plano B. Enquanto Uhum. essa janela não se cumprir. Por isso que eu te falei do compromisso. Legal. Certo? Por isso que eu te falei. E a gente tem que ter clareza. Porque, irmão, aparece muita oportunidade. Você, assim como eu, hoje a gente tem acho que a grande oportunidade de agir como mentor, né, de Uhum. empreendedores. Eu vejo excelentes ideias, excelentes negócios iniciando e eu adoraria entrar, inclusive com capital, tá junto, Uhum. certo? Mas não é o momento. Por quê? Porque eu tenho um compromisso e isso tá lá com a minha motivação, lá com os valores que estão enraizados lá em cima, certo? E eu não negocio esse compromisso. E você acha que esse é uma casca de banana para muitos Sem empreendedores? dúvida nenhuma. Dispersar foco, cara, vamos lá, né? A gente tem um ímpeto de escassez, né? Pô, se eu não tenho uma torneira ali vazando dinheiro, você vai pegando e você vai fazendo o que você quer. Então você precisa de ter foco e definir aonde você vai aplicar esses investimentos, inclusive com o âmbito de uma startup. Para você fazer validações, né, você prototipa muita coisa. E é você prototipar mesmo, cara. É folha de A4, papel de pão, certo? Uhum. Antes de botar dinheiro para desenvolver a aplicação, você precisa de saber se tem mercado, se o cliente se vai fazer sentido para quem vai consumir aquele produto, se vai resolver uma dor real e se tem alguém disponível a botar dinheiro que não seja sua mãe ou sua avó, Uhum. certo? Não que o dinheiro da mãe não seja importante, né, Não, não, Felipe? não, mas ele mascara, né? Ele mascara bem, Eu né? tô falando porque a mãe segurou lá no início, né? Não, sem dúvida nenhuma, segurou. Eles Mas têm não muito no amor sentido, envolvido. mas não no sentido ali de Tô colocar o brincando. dinheiro na resolução da dor. É. E aí, muito com esse aspecto, Ronaldo, a gente tem que tratar isso de uma maneira bem diretiva, certo? A falta de foco para o empreendedor, misturar ali o fluxo de caixa, alguma coisa do tipo. Cara, isso é o que leva a maioria das empresas a quebrarem. Inclusive, a gente tem o dito vale da morte ali dos primeiros 2 anos. Eu falo que até os 4 anos ali é muito delicado, Aham. né? Quando você não tem um negócio ainda de recorrência, cara, aí é delicado o tempo inteiro de vida, Aham. né? Nesse sentido, a gente tem até alguns dados. Se você pega o Sebrae, cara, pô, 50% das empresas não sobrevivem aos 2 primeiros anos. 50% de sonhos jogados na lata de lixo. Pô, pensa só. 90% não chega no 10º, Ronaldo. 90% não chega no 10º Péssimo. ano, cara. Então, ainda quem passa ainda dos 2 primeiros, que já é difícil, ainda para chegar no 10º, 90% já fechou. Nós estamos falando de 10% que 10% passa quebra a das... barreira desses 10 anos. E Certo? muito provavelmente são os 10% que prosperam. É. Felipe, nessa sua jornada até aqui, qual foi o momento de maior dificuldade? Foram vários desafios, mas qual foi o momento que você fala assim, cara, esse foi o momento de maior dificuldade? Olha, Ronaldo, tem diversos dos desafios, mas o que eu citei para você, por exemplo, do lance da Pandemia. pandemia, foi quando. Eu não tô brincando, eu chorei que nem um menino, sozinho dentro do escritório, com aquele vazio, cara. Eu, caraca, agora tá indo tudo bem, as coisas estão caminhando, a gente tá crescendo, temos pessoas, tal.
E agora? E o que você acha que foi determinante para você superar esse momento de maior dificuldade? Ah, sem dúvida nenhuma é essa ação que a gente tomou de agrupamento, aglutinar De o se time unirem. através de uma cultura, você entendeu? De Legal. desenvolver isso, de iniciar o desenvolvimento, porque a cultura é uma coisa muito viva, né? Como eu Uhum. falei para você, a gente está falando aqui de situações sobre o ambiente. A gente tem os nossos valores que estão escritos ali na pedra, né, Uhum. edificados, mas essa cultura, o trânsito de pessoas que entram, que saem, enfim, a gente tem que estar ligado, né? A gente tem que estar ligado, porque isso vai oxigenando dentro do negócio. E aí, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Hoje muito se fala sobre essa nova geração que está entrando no mercado, né? Muito se estereotipa ela, se cria rótulos para ela. Como você percebe isso na prática lá dentro da Granto? Como tem sido a sua experiência? O que tem funcionado bem, o que não funciona tão bem com essa geração? O que Boa, você tem boa. percebido? Olha, é importante você colocar isso porque a gente tem um perfil ali na Granto. Se eu olho hoje o nosso quadro, cara, a idade média nossa ali 24, 25 anos, tá? E boa parte dessas pessoas em perfil de primeiro emprego. Ronaldo, essa passagem de bastão de geração em geração acontece desde que o mundo é mundo, irmão. É, Então, né, sempre vai ter alguém apontando da velha guarda que a exato. nova guarda é pior do que a sua, porque É. cada um vai defender o seu pedaço, Lembro das palavras do meu pai e da né? minha mãe Cada um sobre vai isso. defender o seu, cada um vai defender o seu pedaço. Mas, velho, como é que a gente vai se posicionar diante disso, né? Como que a Granto optou por se posicionar? A gente tem uma dor e sempre tivemos aqui, né, no Brasil, como empreendedores, que é a qualificação, mão de obra Uhum. qualificada. À medida que a tecnologia evolui, você precisa que o mercado evolua também com Na relação mesma a essa velocidade, né? qualificação. Só que agora a gente nunca teve uma velocidade tão alta de evolução, certo? Cara, essa galera ela tem uma preparação, eles já nasceram digitais, certo? Mas são emocionalmente, sem dúvida nenhuma, não posso utilizar o termo fraco, cara, mas emocionalmente mais suscetíveis, certo? A variações. E sem dúvida nenhuma, você com um pouco mais de clareza, sabendo que o mundo é transformação, que é mudança o tempo inteiro, eu acho que a gente tem muito para colaborar com essa galera e eles têm muito para poder entregar, certo? O que a gente veio fazendo é o seguinte, muito sobre triagem, né, de pessoas ali no nosso recrutamento em si, a Grant optou por parar de reclamar e começou a criar cursos, né, que são cursos gratuitos. Ali a gente tem o nosso curso de Inside Sales, já tivemos ali o curso de auxiliar administrativo, para poder fazer o treinamento e a qualificação das pessoas antes de passar pelo funil de recrutamento. Uma coisa que eu te trago, assim, sensacional, né, de dados que a gente possui, é que as pessoas que não são contratadas pela Granto e que estão ali dentro do nosso banco de talentos, cara, quase que 100% delas estão no mercado de trabalho, foram contratadas por outras empresas e estão atuando, né? E isso nos traz um motivo de orgulho muito grande. E aí eu volto, né, com o aspecto, né, do geracional para a Granto. Vai ser um desafio? Vai. Mas o ponto é como que a gente vai se posicionar e como que a gente vai agir. Tá, você me contou o que vocês têm feito que tá funcionando. Tá E o funcionando. que não funciona com essa geração? Olha, delicado, cara. Muito delicado. Eu não vejo algo como não funcionar, Uhum. certo? Eu vejo muito como de fazer funcionar, né? Eu já tive situações de trabalho aonde dentro da indústria, né, passei pela indústria, chão de fábrica mesmo, de ver supervisor pegar o cara no colarinho e falar, vem cá e faz isso aqui. Cara, isso é um negócio que hoje não funciona, Aham. né? Não Que bom, né? funciona, Que não né? Não funciona, né? funciona. Um ambiente de trabalho que não, né? E não era para isso É. acontecer, Que bom que não compreende? funciona, né? Não era para isso acontecer, né? Então, assim, isso requer uma evolução da liderança, né, desse tipo de aspecto. Eu te falo que hoje, dos maiores desafios que a Granto possui, inclusive, é justamente o aspecto de desenvolvimento de novas lideranças.
Porque antevendo todo esse planejamento que eu te falei sobre saída da empresa e tal, cara, a Granto é um organismo vivo. Hoje eu estou como condutor ali, tô lá, capitão do navio e tal, show de bola. Amanhã não estarei. Só que o navio continua. Você entendeu? O navio continua. E aí? Eu preciso de formar essas novas lideranças que vão estar guiando essa jornada. E aqui, o que são os principais elementos que você, como condutor desse navio hoje, olha e fala, cara, esse cara aqui tem potencial para ser uma liderança dentro da Granto na sua área? O que o seu radar mapeia para trazer esse cara e dar mais para esse cara e preparar essa pessoa? Olha, de uma maneira assim, bem objetiva, eu te falo que até em geral, tá? E puxando o gancho do aspecto geracional, gestão de emoções. Gestão de emoções. Pacote ali de soft, saca? Não é o lance de habilidade técnica. Isso aí você Treina. treina. Muito mais fácil. O aspecto da gestão emocional você também consegue Também, mas é mais treinar, difícil, né? mas ele é muito mais difícil. Ele é muito mais difícil. E aí, quando você vê, e o porquê que eu estou falando de gestão de emoções, né? A gente ouve muito a palavra inteligência emocional. É muito delicado você falar que tem uma pessoa burra emocionalmente, né? Você tem uma pessoa que talvez ali não sabe lidar com essa gestão dessas emoções. Então, eu utilizo muito o termo de gestão emocional, tá? Nesse aspecto, nesse arcabouço que você tem ali de saber lidar com frustração. Pô, não tá na hora. Não. A palavra não. Não vamos fazer isso agora. Tudo isso tem esse mecanismo. E para a liderança em si, quando você vê, né, esse ímpeto, a pessoa que lida muito bem com esse pacote de gestão de emoções, cara, ele tem, sem dúvida nenhuma, um ponto a mais que ele já se destaca na sua mesa, ele já se destaca dentro do ambiente. E um aspecto que a gente não pode negligenciar de forma alguma, comunicação, cara. Então, assim, o indivíduo que se comunica com clareza, que traz as pessoas para si e tem essa gestão dessas emoções, ele, ele ajuda a criar esse ambiente, você entendeu? No entorno dele. Legal. Então, são pessoas que, sem dúvida nenhuma, vão se desenvolver com a sua comunicação, que vão tratar isso de uma forma com bastante carinho, tá? Com bastante zelo, essa comunicação, para poder nortear outras pessoas. E é legal você trazer esse ponto, né? Até falando com a nossa audiência aqui, que essa questão da comunicação é tão importante, mas tão importante porque além da comunicação com os outros, a sua comunicação interna, aquilo que você fala pra você mesmo, da forma como você fala pra você mesmo, vai determinar justamente a sua qualidade emocional, as suas crenças, né? Os seus diálogos internos é a base da construção das suas crenças. Então, cara, comunicação talvez seja a habilidade das habilidades e talvez seja justamente o que diferencia a nossa espécie, né? Boa. Eu posso pegar aqui um ponto também que a gente trata, inclusive no nosso código de cultura, que tem relação direta com a competência técnica de liderança, né? Então, assim, do servir, de ser aquele líder servidor, o cara que coopera para dentro do ambiente em si, né? Em prol do ambiente. Ronaldo, a postura. Então, se eu pego gestão emocional, eu pego comunicação, eu envelopo isso com uma postura, e entenda a postura como o exemplo, cara, você tem o líder. Legal. Ele tá feito. Você entendeu? E aí, bom, beleza, Felipe, você tá esperando o quê de exemplo? Eu tenho lá o meu código de cultura, eu tenho aquelas competências, ele tem que dar o exemplo em cima delas. Pertencimento, você entendeu? Ele tem que ter engajamento, ele tem que ter disciplina. Ele tem que entender que o esforço, ele supera o talento. Legal. Ele tem que entender que ele vai falhar também, que isso é importante que aconteça, que o time dele também falhe. Você entendeu? Então, são coisas que a partir do momento que você consegue pegar
todo esse pacote que eu te falei de cultura, que eu considero, né, autoalinhamento e competências, você enxerga o indivíduo dentro do espaço de uma maneira diferente. Você falou que esse código de cultura, eu tô querendo aprender aqui, tá? Por isso que eu tô perguntando. Uma das funções desse podcast aqui que eu criei, gente, é para que eu possa aprender. Olha que oportunidade incrível que eu tenho de aprender com pessoas incríveis que vão estar aqui. É como eu falei no começo, pessoas comuns que te mostram que é possível, né? Porque o Felipe é um cara comum, né? E que com muito esforço, com muito dedicação, vem construindo feitos incríveis, né? Então isso mostra pra você que é totalmente possível. E essa é uma das missões desse podcast, mostrar que é possível. Você disse que esse código de cultura, ele tem comportamentos atrelados a ele, Excelente, que você li- posicionou já como comportamento. ligados ali, né? Que você tem essa parte comportamental. Como que você metrifica isso hoje para acompanhar esse time, né? Para você falar, opa, esse cara aqui eu preciso investir mais em orientação, em treinamento, porque nessa parte aqui do código ele pode ter um... Como que você metrifica isso hoje, tendo em vista, cara, que você tá falando lá de 60 pessoas, né? Um ponto muito importante é você ter os rituais, né? Então, a Granto tem seus rituais ali de segunda a sexta. Nós temos lá a nossa RDB, reunião de bom dia. Cada dia dessa reunião ela tem uma temática diferente, certo? Só que esse é um dos rituais. Então, entenda como um ritual. Eu tenho os reports com coordenadores, eu tenho o encontro desses coordenadores que vão discutir justamente o amparo sob metas e tal. E esses coordenadores, cara, tem pessoas ali abaixo deles que eles têm uma rotina também de rituais, de feedback, avaliação de desempenho, enfim, tem toda uma parada organizada para isso, card de metas, né? Então, a gente faz avaliação muito crucial com performance e eu não negocio isso, né? Não negocio dentro do ambiente. Uma pessoa que, por exemplo, está ok, estou com a régua baixa, a gente apoia, ajuda, mas o cara tem que estar disposto a sair daquilo ali, porque senão não é justo com quem está, certo? E aí são decisões difíceis que a gente toma, né? Sem dúvida nenhuma. Um âmbito muito importante que eu trato sobre cultura e de uma pauta muito aberta que eu tenho com os nossos investidores porque, assim, também é muito clichê, né? A pessoa fala, nosso diferencial é que os nossos valores são isso, isso e aquilo. Cara, né? Tem um monte de parede escrita aí, né? Ótimo, né? Um mote ali maravilhoso. Mas não é sobre isso. Para o Felipe, cultura forte significa muito resultado. Muito resultado. E entenda como muito resultado, cara, como retorno realmente de lucratividade, de fluxo de caixa, você entendeu? Porque não existe um ambiente seguro que não tenha resultado. Não existe. Legal. Todo mundo fica apreensivo. Pô, a empresa não está tendo resultado, tal, não sei. Então, o ambiente, a empresa precisa entregar resultado. É a finalidade dela. Né? Ela vai entregar essa finalidade porque ela vai prosperar. E ela prosperando, as pessoas lá dentro também são prósperas. É um organismo vivo. O contrato social de uma empresa é um organismo vivo. Legal. Certo? É um organismo vivo. E a gente compreendendo nesse sentido, quando você estrutura uma cultura, você tem o direcionamento exato dos comportamentos que você espera para que você tenha previsibilidade daquele resultado dentro do ambiente. Ronaldo, se eu tenho um comportamento que é esperado e você tem uma ação diferente daquilo que eu espero, eu vou ter o resultado esperado? Provavelmente não. Dificilmente não. Não vou. Né? E aí, você não pode negociar. As pessoas têm que ter aquele comportamento esperado, certo? Legal. A gente não pode, de maneira alguma, pegar uma pauta, por exemplo, de diversidade, certo? Diversidade de gênero, disso, daquilo, tal. Cara, diversidade não pode ser influenciado sobre valores. Os valores têm que ser os mesmos. O grupo tem que respirar os mesmos valores, os mesmos princípios. E podem sim ser diversos. Em gênero, você entendeu? Em cor. Cara, tá tudo certo. Inclusive é necessário. Porque o ambiente cresce com isso, com experiências. Diferentes. Você entendeu? Diferentes. Um colabora, ponto de vista diferente e tal. Cara, você vai tapando pontos cegos.
né? Vai desvendando, na verdade, esses pontos cegos dentro do ambiente. Mas com valores você não negocia. Eles não podem ser diversos, porque senão você não tem previsibilidade de resultado que você espera dentro daquele ambiente. E com isso você põe todo mundo em risco. Legal. Beleza? E aí, para uma geração que é mais sensível emocionalmente, se ela tá num ambiente ali que não oferece essa segurança, automaticamente, emocionalmente também, ela vai ser mais É delicado volátil você ainda. virar para a pessoa e falar que estabilidade e segurança não existe, Sim. né? Uhum. A gente sabe que não existe, mas o ponto é o seguinte: para que esse ambiente ele seja seguro, para que você possa prosperar, o resultado ele tem que acontecer. Legal. E é responsabilidade de quem está lá, né? Então não é do seu colega entregar resultado e você surfar a onda do seu colega. Esquece, cara. É colaborativo, certo? É todo mundo. Eu falo para o meu time numa diretiva muito forte com vendas, que aprendi dentro de uma estrutura muito boa, com pessoas muito melhores do que eu, né? Como é o caso do Pimenta. Cara, que meta é piso. Meta não é teto. Meta é obrigação. Entregar 100% da meta é obrigação do indivíduo dentro da corporação. Esteja ele numa área de suporte, esteja ele numa frente comercial. É obrigação a entrega de meta. Porque Legal. senão você coloca em risco todo mundo que está dentro desse barco. Entenda, né, ali o lance do... Eu vi uma analogia, utilizei isso no nosso planejamento estratégico do ano passado, inclusive com o time, sobre caiaque. Né? Então o cara tá lá remando no caiaque, ele vai a X quilômetros por hora, 8 quilômetros por hora. Você põe 2 pessoas, vai a 12. Pô, não foi a 16, então não cresce proporcionalmente. Você botou 3, cara, foi a 17. Você põe um cara remando contra, cai a 5. Então você precisa de quê? Alinhamento. Alinhamento. Porque Direcionamento. você pode ter um excelente remador remando contra, cara. Você já pensou nisso? Um cara com altíssima competência, mas desalinhado. Legal pra Extremamente caramba. perigoso dentro do ambiente. Felipe, cara, nós falamos sobre motivos. O que motivou o Felipe lá no início, né? O que motiva o Felipe hoje? Nós falamos muito sobre valores, sobre alinhamento. Não só os valores do Felipe, mas os valores da Granto e como isso reflete em cultura empresarial para reter talentos, para realmente gerar uma empresa de resultados. E eu queria entrar numa outra temática também que eu entendo ser muito importante, que são as crenças. Né? Muito se fala hoje sobre crença. Que limita, crença que te gera possibilidades, né? Eu gosto sempre de ressaltar que a crença, em algum contexto, ela vai ser limitante, né? Mesmo a boa crença, em algum contexto, ela te limita. Não existe uma crença totalmente positiva ou totalmente negativa. Às vezes uma crença que está te limitando num contexto, no outro contexto ela vai ser extremamente positiva. Mas eu queria explorar o seguinte aspecto. O que que o Felipe acreditava lá atrás e que ele precisou mudar o que ele acreditava para essa construção e esse resultado que ele tá jogando hoje, tá desempenhando hoje. O que foi crença que você precisou abrir mão mesmo, reciclar ela e mudar o seu entendimento, que se você não tivesse feito isso, você não estaria onde você tá? Olha só que delicado, né? Cara, na minha primeira quebra, Ronaldo, fazendo assim essa autorreflexão, 20 e poucos anos, ímpeto, né? Ariano, tal, beleza. Ego, orgulho absurdo, né? Achava que era autossuficiente, né? Muito embasado porque alguém certa vez me disse que eu era muito inteligente. Aham. Cara, o talento, sem dúvida nenhuma, né? Ele te traz uma crença que chega a ser muito meticulosa até com a preguiça, certo? E, sem dúvida nenhuma, a alteração da crença da troca do talento pelo esforço foi um grande aprendizado na minha jornada. E é legal isso. Eu falo isso numa palestra, Felipe. Nós temos um livro
que se chama Garra. Não sei se você já leu, já ouviu falar sobre esse livro. É fantástico. É um estudo que foi feito com os cadetes da Academia Militar de West Point, né? Para se entrar na Academia Militar de West Point, só entra os melhores. O processo seletivo ali é altamente criterioso e todo mundo que tá lá é extremamente... A régua é alta, né? Mas se percebeu que mesmo selecionando os melhores, uma parte importante ficava pelo caminho ali na formação. Não conseguia se formar, né? E aí uma cientista, ela fez o estudo do que eram as características que determinavam quem ia chegar lá no final. E ela deu o nome do conjunto das habilidades que ela identificou ali como garra, né? Legal. E é onde ela fala justamente sobre a paixão e a perseverança por resultados de médio e longo prazo, Boa. né? Talento não é o suficiente pra isso, né? Não, É não é. esforço, O talento cansa na esquina, cara. Você entendeu? E a jornada é uma maratona, Ronaldo. É. A jornada é uma maratona, cara. Então, assim, é muito mais sobre você aprender a como lidar com as falhas do que com pouco sucesso que você enxerga ou você alcança num curto espaço de tempo. Então, assim, gostei demais do que você trouxe, porque está muito ligado naquilo que a minha crença foi moldada. Você entendeu? Moldada. Não existe nada que eu conheça agora, falando com 40 anos, no terceiro empreendimento, o primeiro de sucesso, que aconteça em curtíssimo prazo, em curto prazo, cara, não consigo ver. Atenção, você entendeu? Muita atenção. Isso aí pra galera mais jovem, enfim, que tá aí com 18 anos e vê um cara com 20, de repente, lá, jogando dinheiro pra cima e tal, cara, não... Irmão, não entra nessa, você entendeu? O tempo pode ser o seu maior aliado ou o seu maior opositor, né? Depende do que você tá fazendo. Sem dúvida nenhuma. Felipe, você me contou qual foi a principal crença que você precisou mudar. Cara, pra onde o Felipe quer chegar? Qual é a principal crença e qual a principal verdade que você vai precisar fortalecer e nutrir a partir de agora pro Felipe que você quer se tornar? Ronaldo, eu falei pra você sobre ser genuíno e intencional, certo? Eu tô Certo. sentado com você hoje, eu tenho uma intenção e uma maneira genuína de estar aqui, né? Muito honesta de estar aqui com você. Eu venho numa jornada como empreendedor e eu venho, sem dúvida nenhuma, alçando a construção de alguma autoridade, certo? Eu tenho que cumprir uma régua desse crescimento, dessa autoridade, para que eu possa alçar aquilo que eu vislumbro, inclusive após Granto, a minha jornada, né? Que é o que está no porvir, o criar legado, né? A Granto é sem dúvida nenhuma, ela vai caminhar com as próprias pernas dela daqui a alguns anos e tal, enfim, mas eu não vou simplesmente desaparecer depois desse feito. Passagem de Certo? bastão. Correto, depois desse feito. O que eu quero fazer, né? Cara, eu quero me apropriar cada vez mais desse propósito meu de empoderar pessoas. Eu quero que essas pessoas empreendam. Eu quero que essas pessoas impactem em outras pessoas. E se algum dia, cara, né, eu tiver em algum lugar, alguém que acredita em Deus, né, que é o meu caso, chegar lá, falar assim, ó, tu cumpriu com o teu papel. Então tem muito relacionado a isso. Pode ser que é algo bem alto, bem sublime, cara, mas é o que eu tenho de expectativa de cumprir bem com o meu papel. Honrar o que o senhor Emanuel, honrar o que a dona Marisete me entregaram. E você antecipou uma pergunta aqui que eu tinha pra te fazer. Então, eu quero explorar outras opções dela. Quais foram as principais habilidades? A pergunta era a principal, mas você já me contou lá no início do nosso papo.
quais foram as principais habilidades que você precisou desenvolver para atingir o sucesso, mais uma vez aqui, entre aspas, que você atingiu hoje? Ser um excelente vendedor. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse ponto se você quiser, mas quais outras habilidades foram necessárias serem desenvolvidas? Olha, vendas já engloba um pacote, tá? Um arcabouço de habilidades. Então, a gente tem uma cultura no nosso país que negligencia a figura do vendedor, né? Vejo aí diversos cursos universitários e tal. Pô, você que é dono aí de alguma universidade, engenharia de vendas, alguma coisa do tipo, de repente pode ser uma pauta interessante da gente levar ao mercado. Ronaldo, vendas ela tem um pacote, certo? Tanto aí de soft quanto de hard skills. E sem dúvida nenhuma, eu citei para você sobre capacidade de liderança, gerar esse tipo de impacto, a comunicação, né? Tem muito a ver ali com persuasão, estudar sobre isso, né? Para como você pode compreender melhor a necessidade de alguém e trazer algum produto ou serviço que realmente vai suprir aquelas necessidades. Não é o vendedor de empurrar negócio, não. É o vendedor que resolve um problema. Uhum. Você entendeu? Um problema real, né? E é remunerado por isso. Bingo. Show de bola. Né? Inclusive em mercados que muita gente tem a mesma dor. Aí é maravilhoso. Né? O que eu vejo, tá? O que eu vejo nesse aspecto é que é necessário, e não somente para vendas, tá? Para que você tenha consistência de entrega de resultado, porque é independente. Você tem que entregar resultado, é você ter disciplina para você poder fazer a execução do que tem que ser feito. E eu falo muito disso com o meu time. É maravilhoso algo que você deseja fazer. É bom ter algo importante a fazer, mas o necessário você não negocia. Se é necessário que você faça 100 ligações por dia, meu irmão, é 100 ligações por dia, não é 99. Né? Então, se é necessário. Por quê? Porque existe uma matemática, uma equação para as coisas acontecerem. Uhum. A gente tem taxas de conversão, a gente tem dados, a gente avalia coisa pra caramba. Uhum. Não é na sorte. Aham. Né? Então, você pegar o aspecto de criar essa disciplina para que isso aconteça, a performance vem, tá? E, sem dúvida nenhuma, eu te trago um ponto muito pessoal, inclusive meu, da minha recente jornada, né? Pô, eliminei 30 quilos. Eu sempre falei de performance. Depois que eu aprendi com boas, né? Eu posso até falar com as melhores pessoas sobre performance dentro de uma equipe que eu tinha de vendas. Só que o meu retrato não estava de um cara de performance. Um arcabouço de desculpas em detrimento de sacrifício que não tinha um tempo certo para terminar. Que me fizeram ir degringolando, né? E quando acabou acontecendo, né, o falecimento então do meu pai, o luto ainda, se eu já estava em algum buraco, ele ainda me Empurrou um deu uma pouquinho mais. empurradinha, né? Deu uma empurradinha. E aí aquele mesmo âmbito do empreender, do amor, né, que eu trouxe para você, me fez mais uma vez, opa, peraí, meu pai me deixou aos 68 anos, será que é o que eu quero também para os meus? Não, não é. E aí eu fui procurar realmente ajuda, compreender meu corpo melhor. Só que é muito engraçado porque a galera tá numa onda danada, né, com medicação, canetinha e tal. E eu não estou dizendo que isso seja ruim, muito pelo contrário, é necessário, né? Em algumas situações é necessária. A minha foi necessária, né? Então faço uso, inclusive contínuo, porque eu tive que compreender a minha fisiologia Uhum. nesse sentido. Só que só isso não basta, meu querido.
Não existe milagre de curto prazo. Você entendeu? Tem um preço. Tem um Exato. preço. E aí, se você não quer pagar esse preço, a disciplina, no caso, me trouxe a formar novos hábitos, né? Então, empreguei isso na minha vida pessoal. Hoje, cara, extremamente mais produtivo ao trabalho, feliz pra caramba, família envolvida, meu time envolvido também com esse movimento, essas atividades. Eu tô vivendo um momento extremamente especial, Ronaldo. Extremamente especial. Eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz mesmo. E o bacana é que de ver as pessoas no entorno também Feliz. prosperando e vivenciando isso, você entendeu? Muito Então, legal. o aspecto de disciplina para ter consistência, meu irmão, É a habilidade que você coloca ali como uma habilidade entre as mais importantes. não negociar aquilo que é necessário que seja feito. Perfeito. Legal pra caramba. Felipe, nessa jornada toda, qual a maior virada de chave em termos de mentalidade que você teve? Olha, eu vejo ainda muito para aprender, tá, Ronaldo? Na boa. Sim, Eu vejo ainda muito para aprender. Muito para aprender. eu Mas brinco que a hora que a gente não tiver nada pra aprender atenção. é caixão e vela preta, né? Atenção que tá chegando tua hora, né? Ah, já sei de tudo isso. Fala, opa, pera aí, né? Mas assim, ambientes, cara. Ambientes. Porque assim, o arcabouço de valores que a dona Marisete e o senhor Emanuel me entregaram, tá aqui, certo? Mas a gente tem o contato a outras experiências, as outras situações dentro da nossa jornada. E compreender melhor os ambientes, as mesas que a gente se senta, as pessoas às quais a gente dispõe esse tempo de maneira genuína e intencional, é uma grande virada de chave mental. Legal pra caramba. Cara, eu escutei isso uma vez num treinamento do meu amigo Júlio Dário. Isso pra mim me Júlio é marcou de fantástico. uma forma muito importante. Que a gente tem as nossas lideranças de essência, que é pai, mãe, que vai trazer esses princípios, vai trazer esses valores, né? Mas que muitas vezes eles não são uma referência pra onde a gente quer chegar. Porque seu pai e a sua mãe não construiu uma granto. Eles dão a raiz, né? Eles dão a essência, Correto. eles dão os princípios, os valores. Mas é extremamente importante a gente ter uma liderança de referência, né? Que é justamente aqui, eu sem abrir mão desses valores, dessa essência que a liderança de essência me trouxe, mas que vai ser uma referência da onde eu quero chegar, que é um caminho que, cara, meu pai não trilhou, a minha mãe não trilhou, ia ser um caminho novo. Se eu fosse perguntar pra eles sobre decisões aqui que são importantes tomar pra onde a Granto quer chegar, talvez não seja a melhor liderança pra isso, mas é a base da essência que vai te sustentar. Então acho que é muito isso, né? Essas mesas, elas vão criando essas referências, né? Vão. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E a hora que você vai mudando de mesa e melhorando, essa referência vai subindo, né? É isso. Colabore com a mesa anterior, certo? Mas seja o mais burro da próxima. Da próxima. Isso é fantástico. Felipe, o que mais te gera orgulho hoje? O que mais te gera orgulho hoje? Ai. Cara, eu tô num momento muito bacana, assim, família. Tô num momento sensacional de filhos, né? De exercer ali mais afinco a minha paternidade, de compreender, inclusive, né? Melhor disposição para isso. Cara, minha família é um ponto que não abro mão, saca? Não abro mão. Então, tenho maior orgulho do almoço de domingo, você entendeu? São coisas que eu realmente me orgulho no meu âmbito pessoal.
Agora, quando eu olho assim para o profissional em si, né? Vamos falar da empresa da Granto, time maravilhoso que tá lá, cara. E de ver a evolução, sabe? É, entra ano, sai ano, eu olho e falo, caraca, Ronaldo, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente aprendeu, certo? Quantas pessoas estão prosperando, a dinâmica disso, cara, isso também me enche de orgulho, né? E é engraçado, né, cara? Eu vendo você falar aqui e essa palavra prosperar, ela ganhou uma conotação negativa muitas vezes por causa das redes sociais, né? É. Pela forma como é usado. E existe outro caminho de liderar pessoas que não seja proporcionando prosperidade pra ela, Felipe? Delicado, né, cara? Delicado. Existe, sem dúvida nenhuma, né? Mas não é um exercício de liderança, seria um exercício mais de autoridade, né? Tipo, Porque manda quem prosperidade a sabe gente não obedece tá quem tem falando juízo. só Não. de financeiro, né? Não, não, Prosperidade não, é em não, 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 inúmeros não, não, e aspectos, não né? entenda isso, não entenda isso, cara. É por isso que eu falo sobre empoderamento. A galera acha que empoderamento está relacionado a sucesso financeiro. Não, não é, cara. É o como você vai fazer. A consequência pode ser que você obtenha sucesso financeiro, Legal. mas você não tenha dúvida nenhuma que você vai estar muito melhor, né? Então, assim, é o aspecto da prosperidade em abundância. Abundância de coisas boas, cara. Abundância de saúde, abundância de relacionamentos, amizades, você entendeu? De ambiente, é abundância, cara, é abundância. A financeira é abundância, Ronaldo. Então, é nesse sentido de prosperar, de estar melhor hoje do que você estava ontem. Você entendeu? É isso. Show de bola. Felipe, nós estamos caminhando pro final. Eu vou guardar um pouco desse papo, que eu ficaria aqui falando contigo por horas, num Uma próximo honra. episódio, né? É. Cara, imagina que você, nesse momento, entra numa máquina do tempo. E o ano é 2035. Essa é as braba, né, Ronaldo? 2035. 10 anos no futuro. 10 anos, cara. Boa, vamos lá. O que vai gerar orgulho para esse Felipe de 50 anos de idade, de 2035? Ah, essa eu tenho. Essa eu tenho, meu querido. Ah, Dos dois aspectos. Das pessoas às quais eu impacto hoje, eu quero ver elas também fazendo isso com outras pessoas. Cara legal. do céu, vai ser o meu senso de realização. Esse é o meu senso de A realização, impactar, multiplicação. multiplicação. Cospe a palavra dividir, você entendeu? Aham. Esquece, não é multiplicar. E muito nesse sentido, muito nesse sentido. Impacta uma vida, essa outra impacta outra, essa outra impacta mais duas. Cara, pô, a gente vai ter uma nação do caralho, irmão. Da A mesma gente vai ter um forma, ambiente sensacional. da É mesma por forma isso que o que eu. Alexandre fez lá É atrás muito contigo. isso, é E muito aí hoje isso, cara. você. É muito isso, é Legal. muito isso, é muito isso. Eu vou ter que mandar esse episódio aqui pro Alexandre, né? Ah, você não tem dúvida. Ó, coincidência ou não, quando eu estava vindo pra cá, ele me mandou uma mensagem perguntando como é que eu estava. Aí ele impactou a sua. Hoje você multiplica, impacta várias, e essas várias multiplica. É isso que vai gerar Corretamente. orgulho. Olha só que legal. Você falou dessas anteriormente aqui, dessas aspirações, como a árvore, né, e tal, né, pô, o que o Kepler faz hoje pelo Felipe, né, como meu mentor, não como investidor, mas Aham. como meu mentor, né? Cara, ele me traz todo esse aparato ao qual eu tenho uma admiração pelo que ele faz e eu observando a forma da tratativa, da diligência dele sobre isso, da gentileza e cordialidade, né? Pô, isso se torna uma referência do como se fazer, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso não é idolatria e não é rasgação de seda também não, tá? Mas é de você buscar esses pontos de admiração e de colocar. Quando eu era moleque, eu me recordo muito lá, cara. Putz, Ayrton Senna, né? Herói de muitos de nós aqui e tal. Beleza, eu tinha essa referência lá atrás e não tinha a mínima ideia do que era disciplina, do que era esforço ainda, só que o cara já impactava sobre o movimento dele, né? Da imagem dele. E hoje eu compreendo que ele tinha Legal. todo esse arcabouço
Lá. Da mesma forma que o Kepler contribui comigo com algo, Grunenbaum, que é um outro anjo investidor que acreditou na gente, Cássio Parker, uma galera. Eu tenho gente pra caramba, cara. Eu sou agraciado demais de hoje estar com as pessoas certas que estão contribuindo para o meu aprendizado, certo? E esse aprendizado reflete na contribuição que eu faço com o meu time, com os clientes que nós atendemos. E, cara, isso vai multiplicando. Então a palavra é multiplicar. Quero multiplicar. Quero Legal. multiplicar. E a forma de fazer isso, Ronaldo, é com pessoas. É com Legal. pessoas. Mesma máquina do tempo. Se você pudesse agora voltar ao passado e revisitar uma versão sua do passado. Seja aquele Felipe lá que começou a empreender, ou seja aquele Felipe lá da sua infância. Você pode escolher o ponto do passado que você pode usar essa máquina do tempo para se teletransportar. E que você pudesse falar alguma coisa para aquele Felipe lá do passado. O que você diria olhando nos olhos dele? Não tenha pressa. Não tenha pressa. É Por isso. quê? Bom, a gente abordou aqui sobre o longo prazo, certo? Era não ter pressa. Era não ter pressa. É se preparar. Você entendeu? Se preparar. Falhar. Vai dar muito errado antes de dar certo. É só não ter pressa, Ronaldo. É só não ter pressa, só não ser afoito, né? Então, assim, eu traria para não ter pressa. Esse ponto de, por exemplo, do Felipe lá, né? Menino, cara, putz, sonhador pra caramba, tal. O que eu já imaginei de negócio, você não acredita, né? De fábrica de suco de laranja, coisas assim, a fábrica de cosmético, coisas assim, muito, muito distantes, assim, uma da outra em si. E cara, para chegar ali no início da jornada empreendedora, onde era um cara extremamente arrogante, achava que ia fazer tudo sozinho, né? Que não precisava de outras pessoas. Alguém me falou que eu era muito inteligente, pô. Por que eu preciso de gente, né? Teria, sem dúvida nenhuma, amortizado algo, o ímpeto da pressa, né? De entender que, bicho, tudo isso que você quer viver na sua vida, essa é consequência de você não ter pressa e se dedicar a esse momento presente que você está passando. A jornada é A passo a jornada. passo. E Isso aí, vale para tudo, isso vale para esporte e tal. O cara pega e vira e fala assim, pô, né, viu o qual que é a parte Marçal, mais viu o importante do Marçal jogo? O correndo, treino, velho. viu o Marçal correndo lá um Ironman, vou correr também. Mas você corre 5? Não, né? Você corre 10? Não. Como é que você vai correr um Ironman, né? Então, primeiro você precisa caminhar 5, né? Correr esses 5, correr 10. Eu tô tendo um acompanhamento com um grande profissional e foi engraçado, né? Que ele virou para a primeira chamada de atenção gentil, né, que eu tomei. Ó, Felipe, eu não quero que você perca sua paixão por corrida, não. Eu falei, opa, né? Ó, já começou com o tom, não quero que você perca essa paixão por corrida, não. Mas você tem que entender que quando eu te passar um treino, você vai executar o treino. É isso. É isso. Entendeu? Quando você diz que o que você falaria para aquele Felipe é não ter pressa, talvez quem esteja nos assistindo aqui, nesse momento, por conta de uma urgência, por conta de aquelas mesmas urgências que bateram a sua porta, essa urgência acaba gerando um momento de cegueira ali por conta do redemoinho, por conta do tamanho do BO do momento. Uhum. Cara, o que você falaria para esta pessoa, né? Que você tá dizendo que é importante não ter pressa,
mas ela tá no meio do caos nesse momento. É o recado final que eu quero que você deixe para nossa audiência aqui. Ronaldo, assim como tudo que a gente tem de bom na nossa vida, todo esse momento legal, bacana, premiação, papapá, ele vai passar. A tempestade também vai, cara. Você entendeu? A tempestade também vai. E a gente vive hoje, né, um âmbito assim de tanta ansiedade pelas coisas, tudo que você quer que entrega mais rápido, acontece mais rápido, é assim e tal. Vídeo cada vez mais curto. Eu recebi, né, um WhatsApp, o cara me mandou um vídeo de 15 segundos e colocou pra mim, veja até o final. Eu falei, quê? 15 segundos? Veja, o cara tem que pedir pra eu ver até o final? Loucura, né, cara? Loucura. Loucura total. E aí, olha só que doideira. Esse tempo bom, esse tempo ruim, irmão, ele vai passar, certo? Como é que você vai sair dele? Então a gente tem que trabalhar muito essa aceitação, essa ansiedade, e a gente não pode utilizar isso, e se você me permitir, como uma desculpa para fazer escolhas fáceis. A gente tem que escolher o difícil. Você entendeu? Tem situações, cara, você está passando por um problema grave financeiro agora, de repente você não respeitou o seu dispêndio com relação às suas despesas lá atrás. Tu vai pagar o preço, irmão. E você tem que entender isso. Muito bacana. Então, é isso. Felipe, eu acho que nossa missão para esse podcast aqui hoje está cumprido. Ressaltando, o iTalks é um podcast ligado ao iSummit, né? É nosso pilar aqui de conteúdo para que você possa, durante todo o ano, ter acesso à mentalidade, ter acesso a aprendizados, realmente pílulas de inspiração de pessoas que, assim como você, em alguma área da vida, se destacou por muito esforço, por muito aprendizado e capacidade de realmente extrair o melhor de si. Esse podcast tem o objetivo de te mostrar que é totalmente possível chegar no seu objetivo, seja lá qual for ele, né? E como o Felipe muito bem disse aqui, talvez a pressa esteja ofuscando o seu olhar. Felipe, muito, muito, muito obrigado pela sua colaboração e vai ter próximos, tá? Faço Eu questão. segurei Faço aqui questão, meu as querido. coisas que eu queria perguntar, porque depois eu vou querer te receber aqui para um próximo bate-papo. Muito obrigado. Uma honra e um privilégio enorme, tá, Ronaldo? Bicho, a gente precisa de mais gente realizadora assim, né? Eu me recordo quando você me procurou sobre o evento do iSummit, né, do Startup Cup, e eu falei, esse cara é maluco. Ele não vai fazer isso em 40 dias. Você fez, cara. Você fez. Então, é esse o aspecto, né, que, tipo, procuro me relacionar de maneira intencional e genuína, porque a gente vai criando esses vínculos, esses pontos de admiração, né, que de repente, pô, eu tava ali em algum momento de antecipar uma decisão que, pô, não ia dar tempo. Aí o cara vai lá e faz um evento, faz o que fez acontecer. Então, esses pontos, tá vendo? Ó, que legal que a gente vai construindo, né, dentro da jornada. Muito obrigado pelo tempo, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Espero que eu possa ter contribuído, né, sem dúvida nenhuma aí com todos aqui. Sigam lá nas redes sociais, LinkedIn Felipe Ramos, Instagram rramos.felipe. Vai ser uma honra de manter esse contato com vocês. É isso. Muito obrigado, Felipe, e até Obrigado, uma meu irmão. Tudo de próxima. bom.